cantar rock, cantar com drives, vozes distorcidas e tudo mais, eu comecei a buscar professores que ensinassem isso ao redor, enfim. Como a ilha é pequena, acaba que a gente conhece todo mundo rápido. Até um dia que eu me deparei com um cartaz do professor Ariel Coelho, um workshop que ele fazia, né? Que era um show onde ele ia explicando as técnicas que ele usava na música, dava uma explicação técnica, fisiológica, fazia, e aí saía igual, a gente ficava, não, eu quero fazer aula com esse cara. E aí, em 2010, em janeiro de 2010, eu comecei a fazer aula com o Ariel. Fui até ele sair de Floripa, eu fiz aula com ele, basicamente. Foram os primeiros congressos de profissionais da voz do rock. Foi ali o período de transição, onde ele estava começando a sair um pouco de Floripa e ir para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Eu conheci o professor Ariel em 2016, né, um pouquinho depois, e ele realmente estava nessa jornada de disponibilizar para a gente, e ele me surpreendeu muito também. As aulas dele são surpreendentes, além de ser uma pessoa maravilhosa. Começando a sair um pouco de Floripa e ir para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Eu conheci o professor Ariel em 2016. Um pouquinho... Foi durante esse período, digamos que ele foi um dos principais influenciadores por eu escolher a área de fonoaudiologia. Porque sendo aluno dele, eu já tinha visto várias coisas sobre fonética, sobre fisiologia da voz, da audição até, da fonoarticulação, várias coisas que durante o curso de fonoaudiologia eu vi, mas com um olhar mais clínico, médico clínico, vamos pensar dessa forma, né? O olhar do professor de canto vai ser um olhar mais técnico artístico. Sim. Então tu quer saber como que funciona a estrutura para tu usar ela a favor da tua expressão. Sim. Na fonoaudiologia a gente quer saber para te dizer, olha, isso está saudável, isso não está. Se tu continuar fazendo tal coisa, ou da forma que tu já está ruim, então para a gente melhorar a gente tem que mudar tais comportamentos, tais estratégias, né? Tem essa mudança de visão. Eu tendo o professor Ariel e tendo essa experiência de dar aulas de canto, essa visão da fonoaudiologia somou, digamos, né? Uhum. Então somou nesse olhar sobre a voz. Então conseguiria ter o olhar clínico e ao mesmo tempo o olhar artístico. Eu ter entrado com esse olhar artístico dentro do curso de fonoaudiologia, para mim, ao meu ver hoje, né, na época não interpretava assim, mas olhando para trás hoje, me deu um diferencial que, em relação às outras pessoas que também cantavam, né, não era o único cantor do meu curso, mas que também cantavam, mas que entraram na fonoaudiologia para descobrir mais sobre a voz, sobre a fisiologia e tudo mais, coisas que eu já tinha visto e já sabia mais ou menos. Né? Então eu já tinha um olhar, olha, isso aqui eu sei que me serve para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Algumas pessoas acabavam encontrando uma barreira, né? Porque a fonoaudiologia acaba sendo muito técnica nesse aspecto e ela acaba sem querer querendo, porque é da profissão. O fonoaudiólogo ele não é um artista, né? Ele é um profissional da saúde e da comunicação. Então a gente acaba sem querer querendo, entre aspas, matando a arte às vezes, né? E aí o meu cuidado era sempre esse, né? Como que eu posso usar isso a meu favor de forma artística? Eu não quero simplesmente começar a dar uma palestra sobre saúde vocal, mas tá totalmente impraticável no mundo das artes, né? Quem nunca fez um show com a voz detonada, por exemplo, porque precisava do cachê, né? Mas se a gente for pegar no livro de fonoaudiologia, tá lá. Quando você estiver com a voz ruim, evite usá-la. Sim, mas lá pelos anos 80, 90, era mais rígido isso, né? Não pode fazer. Dali para os anos 2000 para frente começou a ficar um pouco mais flexível e tudo mais, e hoje já é uma visão totalmente diferente. E o que você falou que existe aquela questão da barreira, catapultou mais, em que sentido? O que você conseguiu abrir mais? A fonoaudiologia me deu bastante essa visão a nível tecidual, né? A fisiologia dos tecidos, por exemplo, irrigação, inervação, que tipo de células vão estar ali, o quanto que elas podem, digamos, apanhar, né? Até, entre aspas, calejar a voz, né? Não é esse o termo técnico, mas enfim. Até sofrer algum dano estrutural, vamos colocar assim, né? Uhum. Então, essa foi a primeira visão. A segunda visão foi a visão das doenças da voz. O que uma doença
né, vou botar aqui, nódulos, pólipos, cistos, câncer. O que essas doenças limitam na minha voz? O que eu ainda consigo fazer com elas e o que não, né? E aí, para minha grande surpresa, eu comecei a ter esse olhar clínico para a voz, e óbvio que eu levava isso para as professoras, dá uma olhada na voz desse cara aqui, né? Para provocar assim, uma discussão, não para provocar, deixar ela agitada, mas para provocar uma discussão sobre, olha, esse cara parece que tem alguma coisa de errado, mas ele está fazendo coisas bem legais, né? Segundo o que a gente acha que não era para ele estar conseguindo fazer. Sim. Certo? Então, um cantor, por exemplo, Tom Waits, né, um cantor americano, ele tem uma voz, eu nunca vi um exame dele, né, de laringoscopia, mas como a voz dele soa, especialmente nas entrevistas e em alguns trechos do canto dele, é uma voz que parece que tem um cisto de prega vocal. E qual seria essa sonoridade? Sonoridade perde um pouquinho daquele brilho que a gente chama, né, da voz. Então isso aqui fica mais, digamos assim, mais abafado. Uma voz mais cansada, endurecida, entre aspas, e com distorção, né? Pensa que é um chiado de rádio junto com a voz. E tem momentos que a voz dele vira puro ruído. Sim. E aí, claro, ele é pianista, guitarrista, né, multi-instrumentista, por assim dizer. Ele vai desenhando as melodias conforme a voz dele se adapta para aquilo ali, né? Sim. E aos poucos ele vai desenvolvendo, vai fazendo possivelmente fonoterapia, né? Vai fazendo algumas questões ali. Devem ter chego em um consenso em algum momento de que a cirurgia para ele tiraria a identidade dele como cantor. Né? Então, por isso ele permanece como sendo um cantor que tem aqueles problemas ali, por ser um problema grande, certo? Colocando aqui como um problema estrutural grande. Cantores que têm fenda, por exemplo, tem vários. Bruno Mars, certo? O Rod Stewart tinha fenda. Enfim, a fenda, eu trato muito mais a fenda hoje como um sintoma do que como uma doença de voz, tá? A fenda, ela está ali para indicar algo. Porque vários problemas de voz podem ter uma fenda junto. Né? Então, vão ter tipos de fendas diferentes e tudo mais. Então, a fenda, ela também indica para a gente uma possibilidade de surgir alguma coisa. Ou, digamos assim, ela é um primeiro sinal de que algo ruim está sendo feito que pode piorar. Né? Um exemplo, por exemplo, é o surgimento de nódulos. Geralmente, a gente tem primeiro uma fenda. Aí vai variar do tipo de fenda, dependendo da intensidade, enfim. Isso para homens e para mulheres. Então, essa